Você viu que aqui a gente gosta um do outro, né? A gente tem uma consideração aqui, viu? Foi a capela, um negócio bonito. Né? É isso aí, vamos ao que interessa logo, né? Que Bora, é o nosso convidado Will! aqui. Ele é formado em engenharia no Mackenzie em 1995, hein? Pós-graduado em ADM, especialização em marketing pela FGV. William Salomão! Aê, Will! Salve de palmas, irmão! Bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez, amigão. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. Ele já tava até com sono já, coitado. Tá louco pra falar. Vendo as palhaçadas aqui só, né? Tava curtindo a música aqui. Tava gostando? Tava boa? Foi boa. Ah, obrigado. Gosto de Eu rock achei and que roll, foi hein? melhor. Vai dar pra um bom Daniel. Vai. Esse vai. E aí, William, como é que você tá, meu brother? Graças a Deus, tudo bem. Gostou de vir aí participar do Pod My Brothers? Bem divertido, viu? Tô gostando bastante. Que bom. Que bom, isso aí. Bons amigos, rever alguns amigos de mais tempo e conhecer outros agora, ficar mais Sim. próximo. É isso aí. Legal. Tamo junto. Obrigado. E quantos anos já nessa área? Como você falou, né? A gente terminou a engenharia civil em 95 e eu já comecei a trabalhar na área em 93. Então estamos completando aí praticamente 30 anos. É triste admitir, mas já se vão 30 anos quase. Tá novo, pô. Novinho ainda. E como é que você entrou nessa área? Seu pai já era do ramo, já tinha Sim, encaminhado? meu pai é também formado em engenharia civil e acredito que deva ter tido uma influência para que a gente tenha seguido a carreira. E tanto eu quanto ele, eu iniciei a carreira trabalhando em construção pesada, em obras de grande porte em São Paulo e obras de túneis, de metrô, trabalhei no Rodoanel. Então consegui ter uma experiência bem grande desde o início da carreira, graças a Deus. Inclusive fora do Brasil, né, Will? Cheguei a visitar grandes obras também fora do Brasil. Estava contando para o Will aqui que fui conhecer um túnel na Noruega de 24,5 km de extensão. Olha isso. Nossa, 24 Caramba. quilômetros. Para vocês terem a referência, para o nosso ouvinte, as duas marginais de São Paulo emendadas, Cara. Tietê e Pinheiros, são 24 quilômetros. Isso, um Então, túnel. Um túnel somente é muito desafiador, né? Então a gente E foi visitar essas coisas. a infra Caramba. pra isso, né? Porque um túnel... E se o carro quebra lá dentro? Como é que você faz? Socorro, acesso? Leva o mecânico lá, né? Você vai ter que levar ele junto, né? É uma viagem, né? Não, porque é uma viagem, né? Um túnel Não, que você entra, né? E esse túnel em particular, ele era escavado em rocha, né? Então ele é escavado com explosivo. Então o carro não pode quebrar, porque se você ligar o estopim lá e o carro morrer Nossa. no meio do caminho, você tá lascado. Tá vendo? E como Vai, que é trouxa. feito isso? Fica É me zoando. calculado a potência da explosão? Como é que é feito esse tipo de coisa? É calculado. Na realidade, a gente tem que fazer o estudo de carga, né? Aham. Para conseguir arrancar somente a rocha com aquela geometria, formato de túnel ali, elíptico. Entendi. Então na parte central você coloca bastante explosivo e nas periféricas você bota bem pouquinho e faz furos mais próximos na rocha para ele tentar recortar como se Cortar da fosse forma um que você quer. piquete mesmo. Olha que Então, legal, é bem interessante. interessante. É uma Puxa, que coisa legal, hein? E ao mesmo tempo a explosão de todos. Não, é temporizado, Temporizado. micro temporizado a gente fala, né? São Entendi. milésimos de segundo, porque você tem que pôr bastante explosivo para o arrancamento da rocha inicial, naquela parte central que eu te falei, Sim. e aí você abre área de saída para as outras fases que vão saindo nesses nesses centésimos de milésimos de segundo para ela vai caindo. Então a gente não consegue nem ter a percepção. Para nós é uma explosão única. Entendi. Mas na verdade tem milissegundos ali Olha, de que diferenciação. interessante, né? Então são coisas interessantes que a gente vai vivenciando em construção pesada, que me ajudaram muito na carreira, quando a gente partiu também para obras mais simples, de engenharia civil, edificações, escolas, creches, fica tudo muito mais fácil, porque você Entendi. traz essa bagagem. Como que é a diferença pra você? Como que foi pra você a diferença, assim, notar? Porque é totalmente diferente, né? Acho que deve ter sido tudo novidade pra você quando você viu lá, né? Sem dúvida, porque muita coisa a gente acaba não aprendendo na faculdade e acaba tendo a experiência ali no dia a dia. Então foi muito gratificante, assim, foi muito rápido o aprendizado também. A comunidade de engenheiros que trabalham em túneis no Brasil é pequena,
Então legal. foi um espaço bem agradável de trabalhar. E você conseguiu trazer essa experiência que você buscou fora? O que mais me Conseguiu ajudou adaptar? na realidade foi ter bastante disciplina, organização, Entendi. saber planejar bem uma obra. Acho que é uma coisa que você obrigatoriamente tem que aprender nesses projetos mais grandiosos. Tem muita fiscalização, via de regra são obras políticas, então tem cobrança do governador para entrega de uma estação de metrô, ou para o túnel Ayrton Senna também, que era uma obra municipal em São Paulo, pressão do prefeito querendo saber o andamento permanentemente. Então você acaba aprendendo muita coisa em planejamento, em relacionamento humano, em saber trabalhar ali com a pessoa mais humilde, o que a gente fala, né, o peão de obras, tem que saber se comunicar bem com o seu colaborador ali na obra, e também saber trabalhar recursos que é um investimento pesado, são equipamentos caros, então você tem que transitar rapidamente da linguagem, vamos dizer assim, do peão para a linguagem do milhão. Entendi. E então isso trouxe para a gente um aprendizado muito, muito rico. E a gente passou a aplicar essa estrutura de planejamento e organização para a nossa empresa, sempre focando para a empresa ter um olhar para o planejamento urbano e para o desenvolvimento urbano. Acho que esse foi o maior legado de ter feito tantos projetos imponentes e Projetos conscientes, públicos, né, Will? né? Projetos de desenvolvimentismo e que vão trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Uma obra que eu trabalhei que foi praticamente unanimidade, eu não via ninguém ser contra, foi o Rodoanel. Eu trabalhei na primeira fase, que foi o trecho oeste. Foram a ligação Adoro o de Rodoanel. 5 rodovias, e é uma obra que é unanimidade porque Todo mundo queria, né? todo mundo queria, tirou caminhões do centro da cidade de São Excelente, Paulo, eu melhorou adoro. a qualidade do Facilitou ar, bastante. a rapidez de entregas de cargas. Sim. Então, realmente é uma obra que é unanimidade. E só para você ver como são as coisas, a gente entregou o primeiro trecho, que foi em final do ano 2000, início do ano 2001, e a gente está em 2022 e estamos lutando para terminar o Rodoanel aqui, para entregar a ligação que leva até a Fernão Dias. Que não está Caramba. pronta até hoje. né? Ainda Puxa, falta ali, né? Um pedaço. Caramba. Estamos esperando. Então, Ô, Will, como é que funciona essa parte da logística até você conseguir fechar o contrato, por exemplo, com a prefeitura? Eles chegam, por exemplo, em você... É licitação, né? Imagino que seja, né? Mas assim, como que é? Por exemplo, ele já chega com o projeto pronto, fala, ó, eu quero que seja feito assim, assim, assim e tal, ou faz muito diferença quem vai articular o negócio? essas obras assim maiores, de grande porte, que elas você participou. Elas já têm um projeto básico bastante detalhado na fase lá atrás de licitação, né? E normalmente o próprio órgão público, no caso vamos supor a DERSS, o governo do estado, ela contrata empresas só para a execução do projeto. Não é a Certo. empresa que vai executar a obra que acaba sendo a executora do projeto, Entendi. em alguns casos, né? Outros você tem que a empresa que ganha, por exemplo, no formato de concessão, ela desenvolve boa parte, mas sempre com um projeto básico já trabalhado pelo ente público. Pelo contratante. Pelo no caso. contratante. Então você não pode ter a ideia que você não tenha muito desvio padrão em relação ao que foi desejado, ao que foi planejado, né? Para que se tenha supostamente um melhor controle de custos e se traga a obra para o Você melhor já pegou um preço. projeto que você achou algum erro, alguma coisa e teve que... Olha, eu já peguei bastante coisa, infelizmente, mal desenvolvida, porque às vezes aquele ente público não teve a verba suficiente para detalhar um projeto e tudo mais. Entendi. Então a gente acaba às vezes se deparando com alguns erros e vai tentando corrigir junto. Porque assim, é você como engenheiro, você que vai estar o responsável ali. Então você tem que, Você tem que apontar, na você tem verdade. que apontar o erro, se- falar, ó, mudar um material, alguma coisa que seja, não sei. Exato, nesse você tem sentido. que. É obrigação sua indicar, né? No momento Uhum. que você. Se você executar aquele projeto, você passa a ser anuente daquele projeto. Então, a responsabilidade é bem grande quando há um contrato público. São vários engenheiros, Will, quando a obra é grande assim, igual essas enormes de São Paulo. Ah, tem que ser. São equipes grandes, às vezes 20, 30 engenheiros, Ah. entre eles engenheiros civis, engenheiro mecânico. Tem engenheiros que ficam só no planejamento, engenheiro de segurança do trabalho. Então é uma equipe multidisciplinar, na verdade.
Sim. Isso é legal. Existem reuniões periódicas para dar andamento e tudo para ficar sempre em sincronia esses 20, 30 caras aí que estão cuidando? Sim, porque tem aquela cobrança, cronograma, você apresenta uma previsão de execução de obra, previsão orçamentária. Então, você, como eu disse, você tem uma cobrança de todos os lados, né? Da própria empresa, que precisa ter rentabilidade, do contratante, que quer saber a velocidade da obra. E pode dar multa, né, Will? Por exemplo, se você não entrega no prazo combinado, né? Você pode tomar multa, né? Porque geralmente tem contrato, né? Hoje em dia, obras, né? Agora que tem feito mais vezes modalidade de concessão, fica até mais fácil a aplicação de multa, por exemplo. Tem outros modelos onde não é a concessão, que é a contratação direta. Às vezes tem atraso não por culpa do executor, às vezes é uma série de questões envolvidas, por exemplo, atraso os pagamentos, ou se suspendem até os pagamentos por falta de recursos. Então aí a empresa não consegue exatamente cumprir um cronograma, porque também o cronograma de pagamentos não foi mantido. Sim. Então tem muitas nuances, né, ao longo de um contrato público, mas a estrutura é feita para que se limite ao máximo essas variações, né? Aí, Will, você junto com seu pai já começaram a construir prédio? Já faz tempo isso daí? Primeiro prédio que vocês construíram? Na realidade, a gente fez bastante edificações e Hospitais por também, muito né? tempo, foco em obras públicas mesmo. Ah, Então fizemos prédios de hospitais, fizemos bastante escolas, creches. Tem uma obra que a gente tem muito orgulho, que é um centro da melhor idade, que foi feito no litoral sul, na cidade de Mongaguá, que é muito gratificante, como eu falei, quando bacana, você entrega Will. aquele equipamento, você vai lá, sei lá, depois de 2 meses que você entregou a obra, e você vê a Elas usabilidade, funcionando, né? Você vê as pessoas lá se divertindo, olha, você vê legal, o caráter social que aquele teu trabalho tem. Gratificante. Prazer vem daí, Legal, né, Will? legal mesmo. Interessa, É. porque mesmo uma escola, sabe? Depois você volta, tem lá a criançada correndo, aprendendo. Então você vê que não é aquela. Até uma obra de construção civil não é aquela coisa fria só, né? Forma, concreto e aço. Você tem um humanismo por trás. E outra, Will, você Legal. muitas vezes você está construindo sonhos ali, né, cara? Igual você constrói prédio de apartamentos, é um sonho, né? Uma família, por exemplo, tem um apartamento, tem uma casa própria, né? É o sonho de todo mundo, É. né? Você sabe que nessa parte de incorporação, que a gente está com um projeto bem bacana aqui na cidade, uma das questões que eu aprendi a gostar do trabalho é justamente a convivência com o comprador, ali na hora da decisão, explicar para ele a concepção do projeto. Relacionamento. Essa vivência, porque é o que você falou, você não está vendendo ali uma unidade habitacional, Não, um apartamento, não. você está vendendo para ele, às vezes é o sonho de vida, a pessoa está Lógico. se preparando para casar, Sim. ou a família está aumentando, É. e aí você também vai vendo um caráter da sociedade, né? Porque você encontra gente casando, gente separando, pessoa mais velha que quer um lugar tranquilo para poder viver, integrada ali num bairro, por exemplo, com comércio, com tudo. A pessoa quer procurar praticidade, aí várias nuances, várias fases de vida, e você vai encontrando com todas ali no seu stand de vendas. Então, de novo, né? Eu tenho sempre um olhar para isso, para o desenvolvimento urbano e para a parte humanista da obra civil. É interessante. Legal. Até porque o imóvel é uma coisa que a gente compra e não pensa em vender, né? Acontece no meio do caminho de você ter que se mudar por algum, mas assim, a ideia sempre de comprar o imóvel é morar né, a vida Sempre inteira comprar, ali, né? nunca vender Tem uma história sempre ali, né? comprar, Você né? tem uma história, né? Exatamente. É criar uma história naquele imóvel, né? Exatamente. E vai valorizando, né, Will? Vai valorizando. Eu acho que imóvel, historicamente, num país como o Brasil, se mostra uma opção muito sólida, muito forte e saudável mesmo de investimento, de diversificação, porque a gente tem muitas nuances econômicas, né? Você vê em questão de 2 anos, a gente vivenciou, por exemplo, aqui os juros passaram de 2,5% para praticamente 13%. Então, a gente ficou por 5%, por 6% os juros. Então, o dólar vai a 5, volta para 4, vai para 6, volta para 5. Então, todas essas questões fazem com que o imóvel seja sempre uma opção segura. Sim. E essa diversificação é saudável porque nem todo mundo pode, por exemplo,
investir fora do Brasil, colocar seu dinheiro num outro Sim. país, tem que ser multimilionário para você ter toda essa trabalheira. E quem está aqui trabalhando no dia a dia opta por um investimento sólido em imóvel e ele fica tranquilo porque aquilo só valoriza, como você falou. Só valoriza. O legal dos seus empreendimentos é a questão do futurístico, né? Que você preza muito por isso, né? Que é o que a gente está falando é de baixar custo, condomínio mais baixo, a obra ser uma obra mais avançada em questão de tecnologia, né? Queria que você explicasse para a gente no que se destaca seus trabalhos. A gente teve esse olhar para trazer o máximo de diferenciação possível para o público de Atibaia. A gente já vinha analisando o crescimento vigoroso da cidade, vinda de muitas empresas, muitas pessoas desejando morar em Atibaia. Então a gente sabia que essa valorização seria natural. Então nós procuramos trazer o melhor projeto já visto na cidade de Atibaia. E para quem não sabe, pessoal, para deixar bem claro, o Will está construindo 2 torres, 2 prédios aqui no Alvinópolis, chamado Jardim Atibaia Towers. Então é sobre esse empreendimento que você vai estar falando dele agora, só para o pessoal entender. A gente concebeu esse projeto como o primeiro condomínio clube da cidade. É um conceito que ainda não vinha em Atibaia. E além de trazer, então, é o que a gente está chamando de vida de resort para dentro de um condomínio, que nós não estamos fazendo um condomínio, um prédio com área de lazer. Nós planejamos o empreendimento para ele ser um condomínio clube. É muito diferente. Então, na parte de lazer, realmente, a gente está propondo que a pessoa conheça e compreenda que a gente está oferecendo vida de resort no clima de montanha de Atibaia. Eu fui conhecer o apartamento decorado, fui conhecer a maquete, fiquei impressionado. E o que lindo demais, lindo demais. 42 itens de opções de lazer. Lazer, entretenimento, tudo dentro do condomínio. Tem tudo lá, tem tudo. Sensacional. Não precisa sair de lá pra nada. Piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, academia, escritório, né? Sala para pilates, spa, sauna seca, sauna úmida, fitness externo, deck para prática de yoga a céu aberto. Legal, hein? Então tem muita coisa, muita inovação. É um prédio do futuro. Mas além dessa questão de trazer o lazer e essa vida de condomínio clube, o que deixou a gente mais orgulhoso do projeto, se eu puder apontar uma única ponto, assim, seria o investimento feito em sustentabilidade, que é o que você perguntou. Nós aproveitamos todas as tecnologias existentes hoje na construção civil, disponíveis para a construção civil, e trouxemos para esse produto. E isso faz uma grande diferença para o meio ambiente e economia para o futuro morador. Então, O condomínio fica bem em conta, né, o condomínio Will? fica barato porque nós conseguimos reduções drásticas em toda a parte energética. Por exemplo, Nós temos 2 torres, como o Will comentou aqui, e sobre as 2 torres na cobertura nós pusemos 2 usinas solares. Usinas, hein? olha só, que Não são legal. só plaquinhas, não, aquelas simples, não. Gera energia. Fotovoltaica, né, Will? Cerca de 40% a 45% da energia que o condomínio virá a consumir vai ser gerada por ele próprio. Então ele isso- não só capta energia, como ele gera energia. As placas são de geração de energia fotovoltaica, então ele capta energia solar e gera E gera energia também. elétrica. Não é Olha só o isso. básico lá que a gente está acostumado, que é Não. só chuveiro e tal, aquela coisa toda. Existe uma outra tecnologia que são de placas solares também, mas que só servem para aquecimento de água. Certo. A nossa não é É gerador. placa geradora de Ela energia. Capta Então, capta energia solar e e gera transforma em energia. energia elétrica que pode ser usada para esquentar água, mas pode ser Ela usada vai- para iluminação, Qualquer pra coisa, bomba, tomada. pra o que você quiser. Ela vai ficar armazenada lá. Ela vai ficar, tipo, se não utilizar, ela vai ficar manter. Existe uma forma de armazenamento, mas não é o ideal, né? A geração de energia tem que ser feita calculada sobre o consumo também calculado. Ah, entendi. Então a gente tem até questões, você nunca pode gerar mais energia
Do que o vai ideal gastar. é que você gere menos um pouquinho de energia do que você vai gastar, porque senão esse excedente de energia você vai descarregar na rede e é como se você estivesse vendendo energia. E aí se você vai vender energia, imagina que eu tenho que gerar nota fiscal, eu tenho que pagar imposto, então não é por aí, você tem que gerar energia para você próprio. Em relação à água, Will, vocês vão fazer um poço artesiano lá, né? Em relação à água, a gente fez diversos investimentos para redução do consumo e também para fornecimento de água. Na parte de fornecimento, nós teremos um poço artesiano, que tem sensacional, várias vantagens. Quer dizer, a gente, vamos supor, numa eventual crise hídrica que voltar eventualmente à região, aquele condomínio, os moradores vão ter tranquilidade, que vão poder tomar seu banho tranquilo, beber água com tranquilidade, que a gente vai tirar água profunda, né? 300 metros de profundidade. 300 então, metros? uma pessoa tem garantia de poder ter o consumo mínimo ali preservado. Além disso, fora da crise hídrica, gera menor despesa para o condomínio, porque ele não vai precisar comprar toda a água da rede pública. Ele vai poder extrair do próprio poço. Outro detalhe que tem no seu prédio, Will, que eu reparei também o dia que eu fui: hidrômetro, relógios separados por apartamento. Não é que nem condomínio normal, que todo mundo paga a mesma água. Você mora 4 pessoas no seu apartamento, eu moro sozinho, divide a água. Lá não. Lá é separado por apartamento. Inclusive 2 relógios por apartamento, não é, Will? Isso é uma coisa bem legal, que a gente fez 2 linhas de investimento. Quer dizer, na parte energética, como eu falei, começa com a geração de energia. Depois nós temos equipamentos que consomem menos. Por exemplo, elevadores com tecnologia regenerativa, então ele consome só 60% de um elevador comum. Olha. Mas ele também terá um controle de comando, que você sabe que as pessoas com pressa hoje em dia sempre chamam os 2 elevadores ali. E a gente vai ter então um comando que virá somente para aquela pessoa o elevador que está mais próximo. Então isso também gera um adicional de mais 30% de economia de energia. Puxa, que legal, hein? Temos pequenos detalhes, né, que fazem a diferença, né? Mas todos foram estudados. Então, a parte de água quente que ele perguntou, nós temos uma central híbrida de água quente com aquecimento por trocadores de calor, que faz com que tenha uma redução do consumo de gás em cerca de 90%. Imagina um prédio que gasta 10 vezes menos do que um prédio convencional na parte de gás. Porque nós não vamos precisar usar gás para esquentar a água do banho. Nós já vamos ter uma prumada de água quente. É o único prédio da cidade, por exemplo, que entrega água já pré-aquecida para o morador. Então você se livra daquele trombolho de um aquecedor de passagem, você não precisa fazer manutenção nesse equipamento, não rouba espaço no seu apartamento. E por esse sistema, a água quente chega muito mais rápida no seu chuveiro para o consumo. Então você tem menos desperdício de água. Nós calculamos cerca de 20 a 25 litros a menos por pessoa, por banho, por dia. É muita coisa. Então isso vai dar 300, 400 mil litros a menos de consumo de água do próprio morador nesse condomínio. Então a conta do condomínio vai despencar, porque numa ponta você consome menos e na outra você tem um poço artesiano. Então na parte de água a gente está super bem agasalhado. E na parte energética é isso, é usina de geração, é elevador que gasta menos, é uma central híbrida de água quente e aquilo que ele comentou, além de a gente ter todos esses equipamentos, nós demos um passo adiante e colocamos relógios individualizados de água fria. Novidade. Um relógio de água quente, essa é a grande novidade, quer dizer, se você for um relógio de gás e um relógio de energia elétrica. Então vamos usar esse exemplo, por exemplo, que você viaja bastante ou fica em Atibaia só aos finais de semana e durante a semana você trabalha em outro lugar. Ou, como ele comentou, a família é pequena e você tem um vizinho que mora 4 ou 5 pessoas. Você não precisa se preocupar, porque de um lado você tem equipamentos que já fazem com que a conta geral do condomínio seja menor. E além disso, sendo menor ou maior, você só vai pagar o que passa para o seu apartamento. Que você consumir. Então você tirou um mês de férias, vou viajar. Vou pra praia, como vai sempre o Luizinho, ficar lá um mês em janeiro. Os caras exageram, viu? Exagera. Aí nesse mês só que, 2 vezes só. Nesse mês que ele estiver na praia, ele não vai pagar nem água fria, nem água quente, não vai pagar, porque não passou nada no relógio do apartamento dele. Então isso vai dar, nos nossos cálculos,
quase R$500 de economia para o morador, a soma de muito todos bom, esses implementos, muito todos bom. os meses. Então, Então quem isso. morar nesse apartamento por 15 anos chega a economizar R$80 mil. Olha imagina. isso. então a SAAI tá bem feliz com você, né? A Electro, estão bem contentes, né? Não, na realidade todos temos que ter esse olhar de sustentabilidade, eu acho que tá e eu acho certo. que eles Sim, também a estão tendo tendência esse é olhar. essa, né? Eles também têm esse olhar. A Não, tem que tendência ter é essa. sim. É. Inclusive, Will, o prédio está preparado para abastecer carros elétricos? Isso é um ponto importante. Nós temos 6 pontos de recarga de veículos elétricos, Olha, e esses pontos são expansíveis se o condomínio necessitar mais à frente. olha legal, que bacana. olha. Vai precisar, viu? Porque a Vai. tendência é essa. De novo, a gente fez o conceito de pay per use nesse ponto de recarga, porque tem um morador que tem o veículo elétrico, tem o outro que não tem. Aí você não quer pagar por isso, nem a infraestrutura, nem nada. Então morador recebe um cartão magnético, você na hora que quiser recarregar seu carro, sua motocicleta, sua bicicleta elétrica, você passa o cartão, recarrega e a conta vai para você na conta condominial. Perfeito. no Olha seguinte. isso, cara. E o Perfeito. cara que não tem, Quem não tem, leva fica uma tranquilo. extensão, liga, puxa pro carro dele. Não, Vizinho, quem não rouba do tem vizinho. carro elétrico não vai precisar se preocupar porque não vai pagar nada. Então, é a coisa justa. Quer dizer, você paga a água que você consumiu, a água quente que você consumiu. Se o vizinho, a criança deixou lá a torneira vazando, você não tem nada com isso. É. Então, acho que é o futuro. E outros implementos também, né? Na parte de tecnologia, aquela brincadeira que a gente viu lá de automação do apartamento. Nossa, Ele mostrou um demais. vídeo da Alexia, né? Alexa. Vocês vão, vocês Ah, vão você entra entregar. num apartamento e você fala, Alexia, liga a luz, ela liga. Alexa, liga a música, ela liga. Abaixa o som, aumenta, ela faz muitas Então, mas coisas. vocês vão entregar já com esse sistema da Alexia ou não? Nós temos o apartamento já preparado para essa instalação. Uhum. Temos um parceiro oficial na cidade que é instalador, que é o Wise Home. Ah, legal. E fizemos em junho uma campanha promocional. Quem comprou o apartamento em junho ganhou a automação de graça. Que legal. E é algo que é bem interessante. As pessoas se encantam. Você consegue, como falou o Will aqui, controlar ar-condicionado, acionamento, desligamento, televisão, você programar a hora do cinema, programar a hora do jantar. Que legal. Todos os eletrodomésticos agora estão vindo preparados por 5G. E o nosso apartamento é preparado para o 5G. Está nos jornais de hoje, até no Estadão, que a partir de amanhã Uhum. a capital de São Paulo vai começar a operar o 5G. O 5G, né? E a gente previu isso lá atrás, entendeu? Então é o que eu falo. A bagagem que veio de todo esse tempo, trabalhando em planejamento urbano, desenvolvimento urbano, é isso. É você construir um produto, entregar um produto com alta diferenciação e preparado para o que vai acontecer daqui 2, 3 anos, 5 anos. É futurista mesmo, é legal. É o que a gente planeja, o que pretende e o que a gente convida vocês aí lá a conhecer para ver de perto isso tudo que a gente está falando. Tá tão bom isso aí que não dá nem vontade de vender. Pois é. Pega pra você, pô. Mais um detalhe que eu Algumas achei. unidades eu reservei, né? Mais um detalhe que eu achei interessante também lá nas torres. O visitante vai poder parar dentro do condomínio. Não precisa deixar o carro na rua. Então, isso é um diferencial muito É. grande, né? Porque não tem vaga para visitante, Então né? lá E no prédio ter. vai ter. Não, Olha na que realidade, legal. a prefeitura de Atibaia passou a exigir vagas para visitantes das incorporadoras. Interno. Porém, não. Não. Só vagas de visitantes, e é justamente os incorporadores, para até preservar os terrenos, que terreno é uma coisa difícil em Atibaia, colocam normalmente essa vaga de visitante do lado de fora, ali na calçada. Sim. E aí, por isso, a nossa diferenciação, como a gente tem um condomínio clube, é o único que tem uma quadra inteira na cidade, são 5.000 metros quadrados, a gente conseguiu implantar 16 vagas do lado de dentro. Olha só, 16, cara. Então você faz uma festa, você recebe Legal, teus né? amigos, faz um churrasco até 2, 3 da manhã, o que seja. Você sabe que quem está te visitando não está preocupado, putz, será que vão levar meu carro? Será que alguém arranhou meu carro? Você deixa o seu patrimônio protegido, sua família, seu amigo protegido também, né? Verdade. A parte do condomínio, você já tem uma referência de como vai ser? Você conseguiu colocar alguma novidade também nessa área aí? Ou sabe que todos os compradores fazem essa pergunta, então tô achando que você vai querer comprar um. Com certeza. Nós troca ideia aqui. Né? Parcela em suaves. A gente faz um bem bolado aí com Essa- o patrocínio. Essa é uma preocupação recorrente da população aqui em Atibaia. É verdade. Né? Os compradores absolutamente todos perguntam como vai ser a questão de custo condominial.
E aí é a grande diferenciação nossa, de novo, porque com todos esses implementos de equipamentos voltados à sustentabilidade, derrubando o consumo de energia, derrubando o consumo de gás e de água, a gente está matando um por um os vilões da conta de condomínio. Então a gente conseguiu resultados excelentes. Por exemplo, os menores apartamentos vão ter R$490 de condomínio, com vida de resort, você não precisa mais pagar academia. Excelente valor. Então é bastante bom, acessível. Com certeza. E isso de novo gratifica. Você vê que a pessoa pode comprar, pode financiar, pode pagar em 30 anos com uma linha diferenciada. Temos como parceiro que está fechando conosco o maior banco público voltado para o mercado imobiliário. Ele detém cerca de 80% do mercado, então é o nosso parceiro. Conseguimos um selo de sustentabilidade fornecido por esse banco que, por conta da gente ter feito esse investimento, cobra juros menores do comprador final. É uma maneira de estimular para que a gente obtivesse esse selo de sustentabilidade. É um projeto que a gente tem muito orgulho. Acho que vale a pena conhecer, fiscalizar e entender se a gente está falando muita mentira ou se está falando a verdade. E o pior é que está falando a verdade mesmo, porque eu comprovei. Ô Will, os valores iniciais do apartamento, qual é o mais barato? O mais em conta? Preços a partir de quanto? Com essa estrutura aí, 1,5 milhão. Não, imagina, a gente com esse preço eu te entrego 3 logo. Louco! 500 prata, Will? Na realidade, a gente tem, apesar de toda essa sofisticação, ser um produto de alto padrão, a gente conseguiu também, acho que um preço bastante justo. É a partir de R$500 mil a gente tem unidade. 2 dormitórios? Caramba. 2 dormitórios, uma suíte. 500 mil, olha. Toda essa estrutura, bom R$500 mil, Que olha bacana. isso, meu. 500 mil você não compra nem um casebre hoje em dia. Qual que é a Ainda metragem? mais aqui em William? Atibaia. Atibaia, esquece. Qual a Nós temos metragem deles? 9 tipos de plantas lá, né? Esse dessa faixa de 500 mil de 69 metros quadrados. Certo. Mas nós temos lá 74, temos apartamentos de 3 suítes, que também é uma inovação, ninguém tem na cidade 3 suítes mais lavabo. Aí as plantas são de 106 até 115 metros quadrados. E todos têm churrasqueira na varanda, Will? A churrasqueira é opcional porque metade das pessoas acaba não querendo uma churrasqueira no apartamento e a outra metade deseja. Então a gente o que eu fui visitar tem churrasqueira na varanda. Tem que ter um churrasqueirinha gourmet, né? uma piazinha, né? Totalmente gourmet, separado. Nossa, muito bem feito lá. O que eu fui o que tá lá é de 74 metros. O apartamento decorado é de 74 metros. 74. A gente deixou a churrasqueira porque eu pessoalmente É gosto lindo, demais. Will. É lindo. lindo. Eu gosto também. A churrasqueira Muito é legal, bacana. Eu vou lá, muito eu não legal. fui conhecer, mas eu vou lá. Vamos essa Agora semana é lá. curiosidade total, quero Vamos essa quero semana lá conhecer. e vai comprar um AP. Vamos Eu vou. sim. Não, mas Agora- fora de brincadeira, mesmo vocês, quem não quer comprar, eu acho que é interessante conhecer. Claro, Sim, Porque claro. tem muita inovação. Até para entender como é que funciona tudo isso que você falou, e né? poder Que ter é- uma metodologia de comparação. Não, e Pro tem que as se vem maquetes fazendo também, até né? Que dá aqui. pra explicar. Ele explica muito bem. A maquete ficou perfeita, né, Will? A a maquete maquete ficou é- linda. Despertou a minha curiosidade, meu. Tô louco pra ir lá conhecer. Através da maquete, ele consegue explicar muita coisa Então, mesmo. Agora, Mas- Will, deixa eu perguntar uma coisa para você, técnica. Aqui na cidade a gente tem problema com o lance do vertical, né? Então você vê que até não temos muitos prédios, né, Will, na cidade, né? Como que você fez? Porque o seu tem 12 andares, é isso? São 2 torres e 12 andares. Exato. Essa questão de verticalização, ela é polêmica de fato e acho que o que acabou fomentando isso foi, eventualmente, né, algumas aprovações que acabaram ocorrendo a contragosto da população do entorno. E a gente tem que avaliar de uma maneira muito ponderada isso, porque é impossível a gente pensar que Atibaia não possa crescer e trazer novos moradores. Como a gente diz, estão vindo novas empresas cada vez mais. A Atibaia tem orgulho de divulgar, por exemplo, que recebe mais de 1.000 empresas por ano sendo abertas na cidade. Então isso é um processo, é irreversível. Sim. E a valorização das áreas em Atibaia acabam sendo um indicativo de que a verticalização necessita ocorrer. A gente tem que democratizar, na verdade, a cidade, né? Não podemos querer uma Atibaia para cada um. Mas o que a gente procurou fazer foi respeitar ao máximo
e fazer um projeto integrado a esse conceito progressivo, vamos dizer assim, de verticalização. Porque no nosso caso, eu poderia, por exemplo, levantar até 20 andares, mas nós não quisemos porque entendemos que o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano, não caberia nesse momento no nosso projeto fazer esses 20 andares. A gente entendeu que isso seria um pouco agressivo para o skyline da cidade. Verdade, concordo. Então nós quisemos Ótima preservar ideia. esse skyline e fizemos Sim. só 12 pavimentos. As torres são recuadas, são centralizadas, uma quadra inteira só com 2 torres. A gente poderia ter feito mais torres ou mais pavimentos. E a ideia foi trazer essa política de exclusividade, de diferenciação, de excelência e alto padrão. Então a gente reduziu o número de andares. Com isso a gente fica bem integrado. Não vai ter como incomodar, por exemplo, o vizinho mais próximo da gente não vai ficar impactado por isso. Aliás, ao contrário, né? O que a gente está vendo é uma boa aceitação do produto no bairro. As pessoas Sim. mais próximas Valoriza, ali, né, William? conscientes da valorização que vai ocorrer. E Will, vocês construíram uma espécie de um Legal. boulevard ali, né? Onde estão alugados, tem 10 comércios, se eu não me engano. Isso mesmo, ali inclusive é onde fica o nosso stand. Esse boulevard de lojas está na Avenida São Paulo. Sim. Ali é número colado no 789. prédio, colado no prédio, né? Praticamente. Ele faz parte de todo o complexo e a ideia foi trazer, além dessa vida de clube, um complemento com 10 lojas de conveniência Bem diferenciadas. que atendam o condomínio, mas não só o condomínio, né? Que atendam o bairro como um Sim. todo e automaticamente atendam a cidade inteira. Lá tem farmácia, hamburgueria, que eu vi, tem um café. Tem um café especial, tem Que uma mais loja tem de lá? açaí, tem uma loja de Peixaria, moda masculina chovina. e feminina, tem uma boutique de peixes excepcional, recomendo quem gosta Legal. de peixes e conhecer. E todos estão ocupados lá? 100% de ocupação, só para vocês verem a pujança de Olha, Atibaia que e maravilha. da Legal, região. cara. Antes É. da construção das torres, Aham. já está tudo 100% ocupado. Imagina então aquilo como vai ter uma vida dinâmica com as Sim. torres concluídas e a população consumindo. Sim. Então a gente tem os 10 lojistas que estão lá, estão trabalhando bem. Que Tem um salão de ótimo. beleza feminino de primeira linha. Tem Olha agora isso. uma casa de massas tudo e ali já. pizzas Não tem- sensacional. Não vai ter que sair do Não prédio sai do para prédio, nada. é. Inclusive, se comprar do lado de lá, vista para Pedra Grande, né, Will? Isso também é Outro é uma diferencial. coisa interessante, que a Olha aí. gente está numa posição privilegiada num ponto alto da cidade, Bem no topo da Alvinópolis, né? bem no topo. Então quem morar, vamos dizer, de fundos, tem vista do nascer do sol e da Pedra Grande. Quem morar de frente vai ter vista do pôr do sol. Quem é aqui Maravilhoso. de Atibaia sabe, naquele pôr do sol alaranjado, Bonito. depois avermelhado, É. Bonito. uma coisa cativante. Outro dia era quase 8 horas da noite, tava lá, vermelho ainda. A gente olhando lá do Eu prédio. sempre vou lá no fundo do aeroporto, lá, sabe? Exatamente, Sim, essa é a nossa sempre É visão. lá mesmo. Sento lá. É, o fico prédio lá. é virado pra lá mesmo. Sensacional o pôr do Ah, sol. essa é a nossa Alguns vida. apartamentos vão ser virados pra lá. Sensacional, cara. Ô Will, agora me diz uma coisa. Por exemplo, um casal que casou recentemente tem a dúvida em alugar um apartamento ou comprar financiado, certo? Esse de 500 mil, você tem ideia mais ou menos quanto que ele tem que dar de entrada, mais ou menos, e quanto ficaria essa parcela? Dá pra dar essa ideia? Sim, a gente... Porque aluguel em Atibaia tá muito caro. Aluguel em Atibaia, uma casa boa aí é no mínimo R$2.000, R$2.500 reais 2,5 por para mês. cima. Uma casa boa. Com Então, certeza é mais eu caro. creio Mais caro. que Casa Mais boa caro. é mais caro. eu creio que um apartamento financiado, a parcela não deve ser muito mais do que isso não, né, Will? Não, justamente esse é o conceito. A gente, se fizer uma conta assim grosseira, Rápida, vamos dizer, é. a pessoa, vamos supor, dá... O de 500 mil, quanto que o cara tem que dar de entrada? Ele O mínimo. pode dar um mínimo até de 75 mil apenas. 75 mil o banco já aceita. Já aceita. Sim. Evidentemente, se ele dá menos de entrada, a prestação dele tende a ficar um pouco maior. Sim. Mas o o que que eu mínimo é falo? 75 mil. Mas Tá. o que a pessoa tem que fazer, eu acho, E a parcela? esse cálculo do quanto ele vai pagar de aluguel. Então, se ele vai pagar 3,5 de aluguel para ter um apartamento ou um imóvel desse nível, com vida de clube e tudo mais, ele calcula a prestação para ele pagar o financiamento nessa ordem de grandeza também. Aí, ao invés dele pagar aluguel, ele paga... Se você quiser pagar 3 mil de parcela, dá?
Ele paga Ele uma entrada consegue? um pouquinho maior, cerca de 100, cento e poucos mil, Ah. e financia em até 35 anos. Então ele consegue pagar uma prestação De 3 similar ao que ele pagaria de aluguel. Então eu pessoalmente acho muito interessante. A pessoa só vai investir, vamos dizer, o imóvel vai acabar saindo para ele pelo preço da entrada. Porque o resto ele iria pagar de aluguel já. E é o Então, dinheiro você que se vai organiza. voltar para ele. Né? É verdade. E não volta. Então ele só dá, vamos dizer, essa entrada para garantir a linha de crédito. Vai a esse nosso parceiro, que é o Banco Fomentador de... Sim, que não podemos falar o nome aqui. E ele, então, vai praticamente morar pelo mesmo custo que ele pagaria de aluguel. Então, esse tipo de conta a pessoa tem que ponderar e E sem avaliar. dizer, se pra ele Will, é bom. que hoje tá pagando 500 mil. Daqui 2 anos tá valendo 750 aí. no É, mínimo. esse é o pulo do Valoriza gato. Ainda sempre, tem né? mais essa. É. A pessoa vai pagando esse valorzinho de aluguel Uhum. e similar ao que ele gasta de aluguel, e quando ele vai ver, ele teve 40%, 50% de valorização. Sem perceber, porque é o que a gente dizia no começo, imóvel, essa é o pulo do gato mesmo. A entrega tá prevista para que ano, Will? Nós vamos terminar a obra em dezembro de 24. Dezembro São de 24. 2 anos e 5 meses. Tá, uma É boa rápido. também, por exemplo, quem não quer morar, pode comprar para investimento, Will. Por exemplo, em 2024, começo em 2025, você já pode alugar seu apartamento, o próprio inquilino. Ou seu vender, né? Ou se não, Já se vai você, revender. se você financiar, no caso, um cara que quer comprar financiado e tal, você coloca um inquilino lá logo no primeiro mês do prédio que aluga fácil, o próprio inquilino paga a tua parcela, pô. Exato. Entendeu? Também. É até o momento de você poder alugar. A partir do momento que você alugou, se paga sozinho. Agora, William, como é que funciona o plano de pagamento? Tem esquema direto com você? É só com banco? Como que funciona? Porque tem incorporadoras que fazem A direto gente também, brinca né? porque a gente apresenta uma proposta inicial, vamos dizer, modelo de pagamento. E o interessante é que todos vêm com uma alternativa diferente. Cada um gosta de moldar a sua forma de pagar. Então, tem uns que querem dar um sinal maior, uns querem pagar metade, outros querem ficar 6 meses sem pagar tudo nas chaves. Então, você não consegue ter um modelo, vamos dizer Quer assim, dar de um pagamento. carro no meio. Quer dar um carro. Geladeira, cachorro. Então, a gente aprendeu com isso e trouxe para esse projeto uma flexibilidade absurda. Então, a gente tem tratado caso a caso, de verdade. A pessoa vai lá, conhece o produto, eu quero para. O importante é gostar, né, Will? O importante é gostar e querer morar bem. Negócio dá, né, Will? Negócio dá. tem que Conversando dá, né? Você tem que ajustar a realidade da pessoa para que ela consiga pagar e Verdade. fique satisfeita. E você, no fim das contas, o que Mas ela aí- quer é que você entregue o apartamento, você quer que ela consiga pagar. É isso. Mas Mas aí no caso ela ela procura troca. você ou não? É corretor? Nós temos uma equipe muito bem treinada no stand. Estranho. Eu tenho procurado ficar 3 a 4 vezes por semana para dar esse apoio técnico, para poder ter esse olho no olho da incorporadora diretamente com o cliente final, sempre que possível, ajudar no fechamento, tomar um café, explicar toda a concepção do projeto. Sim, então, Will, o cara não precisa ir na imobiliária, não. Vai direto lá no seu stand e fecha negócio lá mesmo. Pode fechar lá mesmo, se ele tiver uma imobiliária da confiança dele, todas as imobiliárias da cidade estão trabalhando o produto, então todas têm a porta aberta para levar seu cliente, seu investidor. Ah, entendi. Só não esquecer de levar uma linha de dinheiro, né? Isso é importante. Melhor que ter dinheiro é ter crédito, eu costumo brincar. Pois é, verdade, é mesmo. E amigos? E amigos. E amigos, né? Exato. Quantos apartamentos são ao total? São 2 torres com 68 apartamentos cada. Então, para uma área dessa de 5 mil metros, é uma quantidade reduzida. Quase 140 apartamentos. Isso, 136, isso mesmo. 136. E aí é dividido entre toda aquela categoria das 9 opções que você falou. Exatamente. Temos nessas 9 opções de plantas, tem uma quantidade maior de 69 e de 74. E tem esse que tem sido objeto de bastante procura também, que é acho que pela novidade, né? Que são 3 suítes mais lavabo. São menos unidades, então a procura é um pouco maior também. 3 suítes, olha. Legal, hein? Legal E vai mesmo. ter cobertura também, Will? Não, na cobertura nós temos as 2 usinas solares, Sim. né? É. Que a gente tem, que eu acho também legal, que qualquer tamanho de apartamento tem a mesma varanda gourmet. A nossa varanda gourmet é
bem grande mesmo. É. Acho que é a maior do mercado aqui de Atibaia. É grande. Olha Então a que pessoa legal. consegue curtir qualquer que seja a unidade, de 69 até de 3 suítes. A varanda vira um cômodo a mais, É né? um cômodo a mais. Ah, É um cômodo a impressionante. mais, é legal. E no Tem fim gente é que onde põe as pessoas vidro, mais né? gostam de ficar, o pessoal gosta porque de acho que visitar. passa mais tempo, né? Recebe os amigos, faz um churrasquinho. É, Ainda mais em Atibaia, né? Como disse o Will aqui, de um lado ele fica na varanda olhando pra Pedra Grande e do outro olhando o pôr do sol. É. Aí é difícil sair da varanda. A Verdade. dúvida de comprar o AP é essa. Qual lado do prédio que você vai Qual querer? lado? Pedra Grande E ou é Pôr do mesmo Sol? valor, Will? Mesmo valor no o lado? É, tô vai dizendo. tendo pequenas diferenças, mas É? é praticamente o mesmo valor. Sim. Ah. É questão de gosto, na verdade, né? Muita É. gente adora o pôr do sol, porque é o que você falou, dá pra subir lá perto do aeroporto, ficar olhando, porque é encantador. E a Pedra Grande também não precisa nem falar, né? Parece que a gente tem um imã pra olhar pra ela de onde você estiver na cidade. É Verdade. verdade, cara. Ainda mais em dia de voo, que você olha lá, nossa senhora, tem um monte de paraglider, Por sinal, tem um asa amigo, delta. se tornou um amigo, né? Que é corretor, ele tem imobiliário e tudo, e ele salta lá. E ele tá falando, olha, se eu vender X unidades aí, você vai ter que saltar comigo. Você vai? Eu vou ter que ir lá, porque ele Aí tá tem- vendendo, eu tô só esperando. Se ele bater a meta dele, eu vou ter que saltar lá, vou fazer um filme ali, vou entregar. Pô, que bacana. Que ele venda bastante, então, que a gente quer Tô ver. esperando, eu quero saltar lá, falei, então vende aí que eu vou pular. Com você. É loucura, eu não tenho coragem não. Ô Will, e as obras estão a todo vapor, né? Na realidade, nós estamos com a parte de escavação dos subsolos em andamento e agora vamos iniciar a contenção das paredes de garagem e acho que até, sei lá, o primeiro trimestre do ano vocês já vão começar a ver, do ano que vem já começa a ver a torre subindo, né? Esses serviços iniciais é interessante que dão bastante trabalho, bastante investimento, mas ninguém quer saber dessa parte. Você não vê, né? Só Ninguém quer quer ver saber. a Não obra, rende, né? Fundação, ninguém verdade. quer saber, né? Que é o mais importante, É a muito base, importante. né? Aliás, a base, né? Isso é uma curiosidade. Quantos metros para baixo para poder subir? No caso de 12 andares. As fundações, você É, fala? é. No nosso caso vão ser cerca de 20 metros de profundidade. Olha. E isso que a gente já escavou praticamente 7 metros para fazer o subsolo. Então, abaixo do nível, vamos supor, do terreno natural, 7 Sete. metros para baixo o subsolo, depois mais 20 para, Mais 20 metros para o pra fundo da estaca. Caramba. Caramba. O subsolo, no caso, é o estacionamento. Os dois subsolos de É estacionamento. o de estacionamento. morador. São 2 subsolos. São 2 subsolos. Aí Caramba. depois ainda vai Aí essa a 20 metragem, metros. A estaca está lá embaixo, então são 20 metros além desses 7 que foram escavados. que é a parte mais difícil, né? Estrutural, né? Essa parte falou, é toda É treta, vamos dizer, né? o esqueleto ali do, É a do base de produto tudo, né? que sustenta, então É. tem que estar... Inclusive é a Caramba. parte que demora mais ou não? Ou eu tô falando besteira? O que demora mais na construção do prédio? Eu acho que, Levantar, para ser acabamento? franco, os acabamentos. O acabamento É, demora Toda mais? obra, É a toda parte obra. mais É? dinâmica. É a você tem mais muita cara gente também, trabalhando, Até de é a uma parte- casa. Até de uma casa. É exatamente, basicamente como uma casa, quer dizer. É que na parte da fundação a gente fica sempre mais ansioso. Uma curiosidade, a gente vê as construções das casas, eu vejo que modernizou, agora o pessoal não fica mais tijolinho, reboco, tijolinho, hoje já vem os murão pronto, o caminhão vem, entrega aqueles puta muro pronto, aí o caminhão vem, já coloca no lugar, encaixa nas canaletas. Prédio é assim também? Veja, Porque... Tem diversas tecnologias desenvolvidas, né? O que você usou lá? O que se está procurando fazer cada vez mais é a pré-fabricação de Isso. elementos para a obra, para diminuir o desvio de qualidade, diminuir erros. Então você trazendo da indústria para a obra cada vez mais materiais já acabados, né? Isso vai permitindo resultados com menor desvio padrão de qualidade. O nosso projeto, uma coisa que tem de diferenciação é que toda a estrutura do prédio é em concreto armado, de fato, não é alvenaria estrutural que você estava falando, põe um bloco, põe o outro, é só bastante prédio aqui na cidade é assim, estrutura, alvenaria estrutural, então sobe a alvenaria, concreta uma lajinha, sobe a alvenaria, concreta outra. Entendi. E a gente está fazendo o prédio em estrutura de concreto, que permite, se você quiser tirar todas as paredes, fazer um loft, aumentar um quarto, juntar um quarto com o outro. Mudar internamente. Então, pode. internamente, além da gente já ter 9 tipos de plantas, uma das vantagens que a gente tem, posso dizer assim, que nem todos vão oferecer,
é que essa versatilidade de personalização, vamos dizer assim, customização, como se diz hoje em dia. Né? Pô, legal, cara. Puxa, muito bom mesmo. Então você pensou em tudo mesmo. Prédio inteligente em todos os sentidos. Porque... Fora um monte de detalhe, né, Will, que a gente tá esquecendo de falar, né? Isso tem que ir lá conhecer. Na verdade, eu só acho lá que conhecendo mesmo. da mesma forma que eu tô convidando vocês a irem lá, o Will já esteve lá. Que legal, Will. A ideia é que nossos ouvintes possam ir independente, não se sintam compromissados Vai pra a nada. conhecer, né? Vai pra conhecer. Eu tenho muito orgulho, como eu disse para vocês no começo, da qualidade do produto. E mostrar isso para as pessoas é muito prazeroso, recebê-los, tomar um café e poder demonstrar o que é possível fazer. E te empolgou, assim, de continuar investindo na cidade, assim? Obras futuras? O que você tá achando? Olha, não sei o que põe na água de Atibaia, mas a gente passa a gostar daqui rapidamente. E então esse é um lugar que a gente está se sentindo bem acolhido. As bem que você pessoas já mora aqui recebem já a gente faz um bem. tempo e tal, mas... A gente já toca a vida Você não aqui. tinha obras aqui, né? Exatamente, eu tinha feito apenas uma obra há mais de 15 anos para o SAAI. Obras de incorporação não tinha feito nenhum. Então a gente veio amadurecendo essa ideia, comprando ali a área devagarzinho, da forma que foi possível. Aliás, isso foi um grande trunfo, um trabalho de paciência mesmo para conquistar a compra de uma quadra inteira. Nossa, que que trabalho que Atibaia dá, hein? hoje é praticamente impossível. Se você, Ainda mais ali, né? naquele miolo, aquele coração da cidade, né? Então hoje eu acredito que se eu quiser eu não consigo repetir esse projeto, porque você não consegue realmente uma área tão assim, Tão grande. diferenciada e grande, sem ter vizinho. Você nunca mais vai ter risco de ter 5.000 um vizinho. metros, hein? 5 mil O metros. e a Alvinópolis, quadra o Alvinópolis inteira, é muito difícil achar um espaço Lógico que ele que achou é. ali, Não tem mesmo. E outra, muito você vai difícil. comprar uma casinha, aí tem um problema, tem o cara que tem a filha que não quer vender, né? Aí o outro filho que não quer vender, aí o pai morre, aí vem os herdeiros. Aí aparece herdeiro daqui, herdeiro dali. Cara, Certidões de todos, você tem que tirar 20 anos, 30 anos. a gente já comprou lá em São Paulo algumas casas assim para construir imóveis maiores. Meu pai fez isso também. Eu lembro, nossa, é muito trabalho. Aparece herdeiro de tudo quanto é lado. Opa, peraí, como é que você vai comprar a casa? Não, aparece dono, aparece... Se não tiver tudo certinho, é uma não tem complicação comprar várias casas, né, difícil, Will? sim, é difícil. Aliás, fica um elogio para o cartório de registro de imóveis de Atibaia, viu? Que também é muito correto, muito assim, criterioso, profissional. Ó, tá vendo? E conseguir, assim, evidentemente atendendo a todos os preceitos, conseguir ser muito feliz e conseguir o registro da incorporação rapidamente. Fluiu bacana. muito bem. E também, como eu comentei para o Will aí fora do ar, antes da gente estar aqui, eu fiquei muito satisfeito com a condução de todo o processo de aprovação nosso na prefeitura. Do início ao fim foi muito bem atendido, com rapidez, de novo com profissionalismo. Com Legal, qualidade. né? Funciona então, né? Funcionou. Que bom. O pessoal da prefeitura está de parabéns. De Que verdade. legal. Muito de bom. verdade. E agora, olhando pro lance pessoal, você tem ainda alguma coisa assim em mente de um sonho que você quer fazer ainda? Tipo uma construção nesse diferenciado, alguma coisa ainda que você tem em mente pro futuro? Algum Olha, empreendimento? A gente sempre está planejando qual vai ser o próximo, né? A gente tem sempre, quando esse daqui está maturando, a gente está já olhando para o próximo. Aqui em Atibaia a gente tem planejado um condomínio também com essa pegada, se vocês me permitirem dizer, um pouco futurista. Sim. Um condomínio inteligente, um condomínio que não vai ter posteamento, vai ser tudo assim enterrado. Como eu mostrei lá que a gente tirou a parte das interferências de posteamento, de energia, colocamos palmeiras, então a gente quer fazer um condomínio de casas também de alto padrão, de mais alto padrão ainda. Legal. E trazendo essa exclusividade, com internet rápida, com um condomínio com inteligência, com a portaria que a pessoa possa ter o controle. Se quiser ter o porteiro humano, vai poder ter. Se quiser ter tudo eletrônico, vai poder. Aí você está falando de um condomínio de casas. Condomínio de casas, de alto padrão e também futurista. Você já pensou o local? Já temos uma área excelente também, numa região muito boa, aliás, muito próximo daqui.
Pô, legal. E Vila Santista, toda essa região é muito valorizada também, né? Sim. Então acho que é o nossa próxima etapa de Que trabalho. bacana, Vocês vão ter que me legal. aguentar em Atibaia alguns anos Ah, aqui. que beleza, a gente fica feliz. É, cara. a Você gente traga fica o assim. futuro pra gente, né? Continue trazendo o futuro pra gente Vamos aí. porque- tentando, vamos Ah, trazer. muito verdade. legal. A gente precisa desse sangue novo, dessas Sim, coisas certeza. novas, até pra mexer um pouco com a cidade. Todo E mundo vê o nossos futuro amigos, nossos espectadores, né? Nossos inscritos, são pessoas muito capacitadas para estar comprando aí seus apartamentos, viu? Você quer deixar algum número de telefone para quem quiser visitar lá, marca a hora para visitar. Se a pessoa não tiver um corretor e quiser ir lá direto, pode ir lá? Pode até o Sempre stand. tem gente? Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 9 às 18. Ah, sempre tem alguém de plantão lá? Sim, domingo a gente fica das 9 às 14. Sim. Se a pessoa tiver algum tipo de trabalho que profissionalmente não consiga se desvincular para poder fazer a visita, mesmo com toda essa janela de horário de atendimento, se quiser marcar um horário especial, que seja atendido à noite, às 21, basta agendar, a gente organiza a equipe. Você quer deixar algum número? Você tem algum número em mente? Na realidade, o pessoal pode acessar a nossa página, que é jardinatibaiatowers.com.br. Ah, e marcar por lá? Pode pegar todas as informações, pode agendar, pode pedir informações. Ah, maravilha. E também Legal. nosso Instagram, que é @jardinatibaiatowers. Lá vocês vão encontrar todas as formas de entrar em contato, telefones, tudo. Tá no isso. Instagram, então? Repete o Instagram pro pessoal, Will. O Instagram é @jardinatibaiatowers. E o Facebook e a página de internet é jardinatibaiatowers.com.br, nosso site. Legal. Muito Informação. Qual que é o Bom, endereço muito lá, o William? O endereço do stand, Do onde está o stand, decorado, onde as pessoas vão. é na loja 1 do Jardim Atibaia Boulevard, que são essas 10 lojas. Na loja 1 está o nosso stand e o decorado. É a Avenida São Paulo, 789, loja 1. E o condomínio, depois de pronto, vai ter acesso exclusivo pela rua lateral, que é Rua Yolando Malose, 818. Ah, Yolando Malose é sua mãe, não é? Não, Não? minha mãe é Major Alvim. Ah, é Rua de verdade. Baixo. É uma É. rua É Rua de É, Baixo. Graças a Deus nós estamos partindo para a segunda fase de vendas. Os últimos 2 meses foram bacanas, a despeito de muita dificuldade econômica, né? A gente tem acompanhado os últimos 6 meses, os juros vêm subindo, isso atrapalha um pouco. O pessoal Mas não- quer investir, né? Em É. vez de colocar em renda fixa, em vez de comprar imóvel. A pessoa não. fica com aquela ilusão, Não tô sabe, ganhando 13% no banco, mas Fica lá parado o dinheiro. a gente né? sabe, que é só ir no supermercado a gente vê que as coisas sobem mais do que 13%. E a instabilidade Verdade. também, né? Hoje É. você não é dono do dinheiro praticamente, né? Então Você o investiu risco, num negócio mesmo, desse mesmo aí- apartamento, como comentou o Will, se você, vamos supor, eu tenho 500 mil, quero comprar uma unidade. Tem aqui, como falou o Will, tem 1 milhão, quero comprar uma. Eu falei, não, leva logo 2. Então você tem 1 milhão hoje, você consegue comprar 2 unidades. Daqui a 2 anos, o seu dinheiro, mesmo rendendo 13%, ele vai valorizar menos do que o imóvel. Imóvel. Então, quando você Certeza. voltar daqui a 2 anos, você não consegue comprar 2 unidades. É. Então, isso é nem para todos isso é muito claro. Sim. Que para uns é até intuitivo, para outros não fica tão simples de enxergar, porque você fica com a ilusão que o seu dinheiro no banco vai render Vai e tal. render. Né? O que eu recomendo é uma diversificação. Quer dizer, você tem um pouco de dinheiro no banco, tira uma parcela disso, com Investe. toda a convicção, invista em imóvel, qualquer que seja. Um imóvel que você encontre valorização. Não estou falando, invista no nosso. Nosso, se vocês vierem investir, evidentemente será um grande prazer tê-los como vizinhos, porque eu vou morar lá. Mas invista em algum tipo de imóvel que você enxergue valorização. Faça essa diversificação. Eu acho que isso é uma mensagem recorrente, permanente, para a gente carregar. Assina embaixo. Nossos avós já diziam, né? Terra é terra, né? Terra Sim, não se terra. vende. E também meu terras- pai sempre falou, imóvel só se arrepende quem vende. É. Nunca quem exatamente. compra. Não, se for parar em Atibaia mesmo, há uns 15 anos atrás, por aí. Eu lembro que no Maristela, você conhece a Maristela, bairro Maristela? Sim. Me ofereceram um terreno lá de 300 metros por 35 mil reais na época. Vai ver hoje. Ah, hoje 10 você vezes não mais. consegue, acho que é 400 mil, 350, 400 mil um terreno. Sei lá. É. Se não por for isso- mais, eu acho. Eu tô meio por fora também. Eu Não é? faço umas analogias assim, por exemplo, o bairro de Alvinópolis, quem conheceu, por exemplo, há 10 anos atrás, acho que não tinha nem a rede de posteamento, não era de concreto. Então, se Então. olhar 10 anos para trás e olhar hoje,
não precisa ser um gênio da lâmpada para saber que daqui a 10 anos aquilo vai estar valendo muito, muito mais. Porque o bairro está em franca expansão, em modernização, ruas largas, rápido acesso. A hora de comprar é agora, né, William? Eu acredito. Uma porque está no começo, né? Ou seja, o preço ainda você está vendendo num preço lançamento, melhor, preço de exatamente. lançamento, e outra que a cidade está valorizando. Que a gente que mora aqui sabe que as coisas estão subindo, os aluguéis, os preços dos imóveis, então a hora de comprar E é o agora. Alvinópolis ele falou isso mesmo, é verdade. O Alvinópolis é um bairro que tá bombando demais, cara. Porque é muito comércio lá também. Então, pra galera que mora lá, é maravilhoso. Porque não precisa ir no centro. O cara mora lá, já faz tudo lá. E tanta gente que paga aluguel, né? Pode repensar, né? Pô, vale a pena comprar um apartamento. Sim. Imagina, pô, você fica pagando aluguel todo mês, vai vendo... Você não tem nada, cara. E a facilidade, né, William? Vai falar direto com você. Você vai achar um negócio legal pra pessoa. Isso é legal. Como a gente tá ali no dia a dia, você conversar com a incorporadora diretamente, pessoalmente eu acho que faz toda a diferença, né? Você pega uma consultora grande, uma incorporadora gigantesca de São Paulo, você não fica sabendo nem o endereço da incorporadora. E a gente tá ali todo dia atendendo, como a gente fala, mostrando a cara e explicando detalhe por detalhe de toda a concepção. Isso reconforta e tranquiliza o comprador, né? E um dos detalhes também, Will, que eu percebi, ainda falei pra você, né, Will? Eu tava lá dentro do apartamento decorado, não tava escutando nenhum barulho externo da avenida, né? Eu ia perguntar pra você, a não acústica. tem barulho nenhum, a acústica cara. lá é... Como é que é? Então, de novo, num produto de alto padrão como a gente está fazendo, nós buscamos a norma, atendimento à norma brasileira térmica, acústica e lumínica. Então, por exemplo, nas áreas onde indicado, a gente tem uma aplicação, além da espessura da laje, a gente tem uma aplicação de uma manta acústica. Os blocos, onde foi determinado pelos projetistas, nós vamos ter blocos acústicos. Então, se eu comprar um apartamento, eu posso ligar meu som no último lá, então, não? Olha, não sei, né? Aí você vai ter que... Depende do que vai tocar. Se pôr um rock and roll lá, aí beleza. Se botar o Will cantando aqui, acho que o síndico vai interfonar. O prédio inteiro vai embora. Devolve o dinheiro. Mas a gente teve esse cuidado, então a gente tem janelas maiores, a ventilação e a iluminação é maior do que o mínimo. Então, isso é uma diferenciação que às vezes o comprador entra, não sei porquê. Escuro, né? Janelas maiores custam mais caro e automaticamente não é todo empreendimento que faz. Entendi. A gente teve todos esses cuidados que não aparecem, além de tudo que a gente já descreveu, tem essas sutilezas que vão fazendo do produto essa elevada diferenciação e ser de alto padrão. Mas vou te falar uma coisa, por tudo isso que você falou, não é porque você é nosso amigo não, mas o preço tá bom, viu? Tá ótimo. Ótimo. Em São Paulo com 500 mil você não compra nada. Atibaia, nada. Aqui então, né? Aqui é mais caro. Uma casa aqui, o mínimo que você vai pagar uma casa de 3 quartos, aí é na faixa aí de uns 700. Uma casinha 600, mais ou menos, 600 né? reais. Verdade. E de verdade, a pessoa morando lá e tendo mensalmente, pelos investimentos de sustentabilidade, uma economia de 400 a 500 reais por mês, ter 70, 80 mil reais depois de 15 anos economizados, só porque você mora lá, você não precisa fazer nada. Então, é muito interessante, entendeu? Isso também tem que ser pesado na hora da decisão de compra. E outra, você preserva a segurança, você mora num condomínio, num prédio. Com certeza. Que nem você falou, vai pra São Paulo, vai ficar uma semana lá. Passa a chave e acabou, passa a chave, acabou, não tem dificuldade. Outra coisa, Will, as amizades que você faz num prédio, né? Tem que nem eu cresci com meus amigos em prédio lá em São Paulo, até hoje são meus irmãos, meus brothers do coração mesmo. Então cria um vínculo muito grande quando você mora no mesmo prédio que alguém. Legal. Aí o que acontece? Aí vai ter aula de karatê, vai ter aula de culinária, vai ter. Que legal. Isso aí é muito bom, isso aí agrega. E lá tem espaço sobrando. Tem um espaço que ele gostou, que é uma Praça da Fogueira e o Wine Point. Que legal, então a gente tem ali um ponto de degustação de vinho, de preparação de caipirinhas, tem um de bar. É ali que a gente vai ter que ficar. Churrasqueira, tá além de ter churrasqueira em cada apartamento praticamente, tem churrasqueira lá embaixo também, né, Will? Tem 2 churrasqueiras e essa parte que eu estou te comentando também, você pode ter, por exemplo, condomínio organizar um sommelier para dar aula de vinho para os moradores, ou você fazer um evento de queijo e vinho. No fim de tarde, você brindar com seus amigos, tomar um aperol, fazer um happy hour, né? E outra, preparando violãozinho. É gostoso demais. Ainda mais hoje em dia, que você não pode tomar nenhum minha aí que não pode, né? A polícia te pega.
Ô, a pessoa não quer mais sair de casa. Você imagina morando num condomínio desse, Will. Imagina que Nossa, delícia. show de bola. Eu brinco que é pra. Que isso? Eu brinco não, eu falo que é pra todos Perigoso o cara não ir mais trabalhar. todos os tipos de família encontram ali uma opção de moradia consistente. Quando eu falo todas, são todas. Eu brinquei que outro dia até o filho do Zé Leôncio, se quiser ir morar lá com a Juma, acho que vai ser melhor do que ficar na tapera lá no meio. Aí eu brinquei, se a Juma vira onça, ele pode descer lá que tem um Patinhas Place, deixar ela se acalmar lá, rodar, brincar. Sim. E se a Juma sentir saudade do rio, ele pode pôr pra nadar na piscina semiolímpica. Fica tranquilinho. Então dá pra morar com a Juma aqui em Atibaia, acho que é bem melhor do que no meio daquela tapera lá do Pantanal. Outra coisa que eu lembrei também, espaço para pets. Então isso é muito legal, a gente destinou em função desse crescimento, humanização do animal doméstico, é uma coisa que está cada vez mais importando, né, para as famílias. Mais presente na vida, no dia a dia, né? Nós desenvolvemos um espaço de 100 metros quadrados para a diversão dos animais de cachorros. Então você leva lá, é como se fosse um parque de diversões. Tem brinquedo, tem sombra, tem montanha, tem escorregador. E você leva seu cachorro lá, vamos por meia-noite, meu cachorro, preciso passear, tô com medo. Não, você não precisa ir para a rua. Pega o elevador, desce direto até esse espaço, deixa ele brincar. Tem um ponto de coleta ali de lixo orgânico. Aliás, uma diferenciação também do nosso condomínio. É o único que tem uma central de reciclagem. Nós vamos no primeiro subsolo já entregar para a prefeitura todo o lixo separado, amassador de garrafa, amassador de latinha. Puxa, que legal. É realmente interessante a visita lá. Bem sustentável mesmo. Vender muito rápido. Que legal. Nossa, parabéns, viu? Viramos seu fã, mano. viu? Obrigado. Viramos seu fã. E por causa disso, você vai ganhar uma canequinha. Canequinha não, canecão, 400 ml. A gente vai ganhar 3 apartamentos e vai ganhar uma canequinha. Amigo é essas Ixi, coisas. tá devolvendo a caneca. Nada já. mais justo. Não quero não, obrigado. Legal, viu, William? Obrigado mesmo por você ter vindo aí. A gentileza e o convite. E a gente agradece, que isso. Obrigado pela presença. Obrigado mesmo por você ter vindo aí, ficamos contentes, espero que você tenha gostado da janta, gostado aqui do bate-papo. E estamos com você aí nessa jornada, pode contar com a gente aí, vamos trabalhar junto. Vamos ajudar você aí a desenvolver legal essas vendas aí, porque você merece. Vocês visitam lá na quarta e aquela brincadeira. Se gostar, indica para os amigos. Se não gostar, eventualmente indica para os inimigos. Não tem como não gostar, né? Não tem como não gostar. Tem tudo. Que isso. Eu tô Perfeito. brincando, mas eu acho que foi uma noite prazerosa. Espero que os nossos telespectadores e ouvintes tenham gostado também. Para mim foi extremamente relaxante, divertido. Então, acho que a gente tenta transmitir esse astral, né, pro nosso ouvinte. Então, sim, você conseguiu. Parabéns. Você é muito obrigado, viu? Will, obrigado. Legal, viu? Valeu, meu brother. A todos. Obrigado. Valeu, obrigadão. Sensacional. E a você de casa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curte a gente também lá no Spotify e nas redes sociais, Facebook e Instagram. É isso aí, pessoal. Entra lá no YouTube, pra quem ainda não se inscreveu, dá aquele likezinho, ative o sininho e bora espalhar pra galera aí. Pode My Brothers! Isso aí, gente. Obrigadão. Boa noite pra vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Até o número 11! Meu bom amigo, e eu estou feliz que hoje ele veio jogar com nós. Um abraço pro podcast Pode My Brothers. Obrigado pela homenagem. Valeu!